falar sobre disciplina no lar. Hoje nós encerramos, se Deus assim permitir, esse estudo. Disciplina no lar. O evangelista Zezinho, ele leu Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, falando dos dois tipos de alicerce que às vezes nós construímos. Um sobre a rocha e o outro sobre a areia. O que construiu sobre a rocha subsistiu. O que construiu sobre a areia foi destruído. Isso nos mostra que a tempestade ela vem para todos. Para quem está na rocha e para quem está na areia. Para quem está fundamentado na rocha e para quem está fundamentado na areia. A tempestade, os ventos, as chuvas, as dificuldades, elas surgem para ambos. E nessa noite nós vamos falar sobre disciplina no lar. Primeiro, um pai sacerdote. Um pai sacerdote. Um sacerdócio no lar. No culto litúrgico, o ministro ou o sacerdote, às vezes, voltava-se para a frente do altar e outras vezes para o público. O significado destas posições é a seguinte: ele olha para o povo, e fala, quando fala a estes em nome de Deus, e olha para o altar quando fala a Deus em favor do povo. Estas são as duas posições básicas do sacerdote: ser representante de Deus junto ao povo e o povo junto de Deus. O sacerdote, a função do sacerdote era o quê? Apresentar o povo a Deus e apresentar a Deus ao povo. Era a função do sacerdote, era dupla. Ele tinha que levar até a Deus a intercessão do povo. Quando o povo pecava, que o povo trazia suas ofertas para que Deus pudesse perdoar os seus pecados, ele falava com Deus. E Deus falava com ele e ele trazia até o povo. Essa era a função do sacerdote espiritual, né? Na aliança passada, na antiga aliança. O sacerdote dos pais também utiliza essas duas posições. Os pais, quando fala os pais, irmãos, está falando de mãe e está falando de pai. Quando fala só pai, é pai. Quando fala de mãe, é mãe. Mas quando fala os pais, aí está dizendo pai e mãe, os dois. Está se dizendo a eles. O sacerdote dos pais também utiliza essas duas posições. Primeiro, eles são chamados para apresentar a Deus os seus filhos. Eu e você somos chamados a Deus para apresentar a Deus os nossos filhos. Eu me lembro, já contei, quando eu me converti, que eu cheguei na minha cidade e falei para o meu pai: pai, eu me converti, eu agora sou um crente em Jesus. As lágrimas desceram nos olhos dele e ele disse: pois é, meu filho, faz 9 anos que eu estou orando para você, para Jesus te salvar e fazer de você um pastor. Deus ouviu as duas orações dele. Deus respondeu as duas orações. Por quê? O pai, ele é o sacerdote do lar. Ele apresenta os filhos a Deus. Ele leva os seus filhos até Deus. Esse é o primeiro propósito do sacerdote do lar, né? Segundo lugar, os pais são chamados para apresentar, né? Ou seja, primeiro, eu fiz uma inversão aqui. Primeiro, os pais apresentam a Deus aos filhos e depois os filhos a Deus. É a nossa função, apresentar Deus aos nossos filhos e apresentar os nossos filhos a Deus.
ensinar, mostrar para eles que há um único Deus, que há um único Senhor, que há um único Salvador e que não há outro fora dele. Então, primeira função é o quê? Eles são chamados a apresentar Deus aos seus filhos. Segundo, os pais são chamados a apresentar os filhos a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Me ajuda aí, Bruno. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Pode ir até o 9, Bruno. E as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha aí, a preocupação de Deus com a família e o pai como sacerdote, que Deus fala o quê? Olha, você vai mostrar para os seus filhos, você vai dizer para os seus filhos, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu sentimento, de tudo, né? Você vai amar. Você vai levar estas palavras hoje, te ordeno, estarão no coração, no teu coração. E versículo de número 7. E intimarás a quem? A teus filhos. Moisés, tem uma tradução que fala que Moisés fala assim, você vai inculcar essa palavra na cabeça dos seus filhos. Você vai inculcar. Você vai ficar falando, para eles gravar no coração deles esta palavra. Os irmãos já notou que quando você está em casa, que uma propaganda começa a passar muito na rua, cantando uma música, se você não ficar esperto, dali a pouquinho você está cantando aquela música. Do nada, surge do nada. Por quê? Porque eles estão inculcando, eles estão passando ela repetitivamente, falando, a ponto do quê? De gravar. Então Deus, ele fala, olha, você como sacerdote do lar, você vai intimar seus filhos, você vai inculcar na mente deles, para que eles possam, não mata não, viu irmão? Bíblia não mata criança. Não mata. O que mata é essa anarquia no celular, na internet, que as crianças estão vendo hoje. Criança aí com 4 anos, 5 anos, com celular na mão, 6 anos e assim por diante, vendo pornografia, vendo tanta coisa, tanta sujeira, isso mata. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus não. E hoje é muito fácil de inculcar a palavra de Deus na mente da criança, através da leitura da palavra e através do louvor também. Você põe o louvor, dali a pouco aquela criança já está louvando a Deus também com aquele mesmo louvor. Então Moisés, ele fala, e as intimarás teus filhos, delas falarás, aonde? Assentado na onde? Lá na tua casa. Assentado na tua casa, você vai ensinar o teu filho. Quantas vezes nós paramos para falar, vem cá, vamos ler um versículo junto, vamos orar junto. Às vezes nós não fazemos isso. Às vezes não, quase não faz. E é preciso fazer, irmãos. É preciso. Porque enquanto a criança está pequena, é mais fácil de você domar. Depois que cresce, você querer corrigir filho. Depois que ele tomou uma idade, você já lembra, né, daquele ditado antigo que os nossos pais falavam. Olha, torce o cipó enquanto ele está verde. Porque depois que ele seca, você vai torcer ele, o que acontece? Ele quebra. Ele quebra.
Isso fala do quê? Corrige o menino, ensina o menino, enquanto é criança, enquanto você tem poder nele, enquanto você tem autoridade sobre ele. Não espere ele crescer, não, tadinho, deixa ele crescer e tal. O menino está batendo, o pai está achando bonito, a mãe está achando bonito, o menino está mostrando língua, que gracinha. E não tem nada de gracinha. Não tem, irmãos. Isso aí depois, lá na frente, é que vai repercutir. Agora não, agora é bonitinho, é lindo, tudo. Mas depois, lá na frente, é que está o X da questão. Certo? Então Moisés falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho. Mas você vê, o que Moisés fala? Você vai falar em casa, você vai falar andando na rua, você vai falar andando para a roça. Aonde você for, você vai falando de Deus, você vai falando a palavra para o menino. Porque você é o sacerdote do lar. Você que comanda. Hoje os filhos tomou o comando. Menino pequenininho hoje. Já tomou a direção, já tomou a rédea. Você não sabe quem que é o pai está com 45 anos, 40 anos, o filho está com 5, já está mandando. Mas porque tadinho. Vai nessa de tadinho, não corrige não para ver. Aonde que vai parar? Aí nós não corrige, aí mais tarde quem que vai corrigir? O mundo vai corrigir. E o mundo corrige, você sabe, né? Quando é que não está tocando a sirene. E pronto, aí como é que a gente vai fazer? Mas lá atrás eu isentei. Lá atrás eu fui omisso. Eu omiti de fazer. E agora que eu quero fazer, não tem como. Não tem como. Aí já é tarde. Ainda fala: também atarás por sinal na tua mão, e serão por testeiras entre os seus olhos, e escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Você vê, é tão bonito, né? Você ter versículos bíblicos, ter alguma coisa bíblica no berço da criança, na cama da criança. Não, hoje eles põem Pokémon, Diabomon, um tanto de coisa, uns desenhos que é diabólico, a criança não dorme de noite, e a criança acorda assustada, chorando, mas também está cheio de bicho em cima da cama dele. Vai comprar um lençol, compra um lençol do Diabomon, do Pokémon. Compra essas coisas. Não, irmãos. É tão simples. Mas tadinho, ele quer. Ele que quer? Aí então você vai sofrer, porque as coisas consagradas ao mal, as coisas consagradas ao maligno, aí você passa a noite sem dormir, não sabe, ainda bate no menino, ainda diz, não dorme e tal. Mas está ali. Então tem tudo isso. Tudo. Às vezes, não, mas é o bichinho de coisa de nada, desenho, não tem nada não, irmão. Não existe desenho na televisão que não provoque mal para as crianças. Isso aí, pode assistir, senta lá. Esses dias minha netinha estava assistindo, eu sentei lá para ver. Você olha assim, é inofensivo, mas você vai assistir, você fala, não tem como ver. Ensina o menino ficar mal para a mãe. Ensina o menino ficar mal para o pai, responder o pai, responder a mãe, fazer bagunça e não arrumar. Tudo isso. Você vê, tadinho, eu vou pôr o menino assistir Pica-Pau. Você quer um desenho mais polêmico do que aquele? Só ele que leva vantagem. É ou não é? Só ele. Aí você, mas coisa de Deus ele não quer. Ué, se ele não quer agora que está com 4 anos, 5 anos, quando tiver com... que vai fazer o quê? Não, você está aqui. Você é meu filho. Eu não sou seu filho. Eu que sou sua mãe e seu pai. Então, respeito. Mas vou caçar uma casa. Está cheia aí, ó.
Não vai ter roupa lavada, não vai ter comida, não vai ter nada. 3 dias está de volta com a trouxa. 3 dias está de volta com a trouxa. Porque tem tudo em casa, roupa lavada, comida na hora certa, tudo prontinho. Você quer ir embora? Quer, vai aí. Pode ir, o filho pródigo foi. E o que aconteceu com o filho pródigo? Ele teve que voltar, não teve? Ele teve que voltar. Eu fui um filho pródigo, eu fui embora. Eu fui trabalhar lá em Ribeirão Preto, larguei minha família, meu pai, minha mãe. Eu fui com 18 anos, 17 para 18 anos. Fui para Ribeirão Preto achando que estava abafando. Eu estava morrendo. É desse jeito. Olha, os filhos acham que a casa do pai é ruim. Não pode chamar atenção, não pode corrigir, não pode falar. Qualquer coisinha quer vazar. Então você quer vazar? Vaza. Mas dali a pouco ele está voltando. Pode ter certeza. É a história do filho pródigo. Aí ele saiu com um problema e traz mais 10 para a gente arrumar. É desse jeito. Mas graças a Deus que Deus ainda nos dá graça para arrumar. Imagina se não desse. Aí que nós estávamos roubados mesmo. Aí que nós estávamos roubados. Então Moisés fala. Vamos mais. Apresentando Deus aos filhos. Como? Deuteronômio 31:13. Apresentando os filhos a Deus. Como? E que seus filhos que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a que ides, passando o Jordão para possuí-la. Isto. Olha aí. Apresentando os filhos a Deus. Como? Está aí, Moisés dá o conselho. E que seus filhos que não souberam, ouçam. Os filhos que não ouviram, não souberam, né, da lei, da palavra, que aprendam o quê? O quê? Temer ao Senhor. O que é temer a Deus, irmãos? É respeitar. Temor é respeito. E quem respeita, obedece. Tem filho que tem medo do pai, mas não tem temor. Eu tenho medo do pai, o pai me bate, mas não respeita. Tem crente que tem medo de Deus. Ele tem medo de Deus fazer alguma coisa, mas não obedece a palavra, não teme a palavra, não tem respeito. Então Moisés falou: como vou apresentar meus filhos a Deus? Primeiro, através do exemplo. Irmão, os filhos espelham no pai. Se o pai tem costume de dar uns empurrão na mãe e de falar alto com a mãe, que jeito que esses meninos vão conversar? Do mesmo jeito. Se a mãe for autoritária, se a mãe for daquela que bate o pé, aqui é do meu jeito, os filhos vai ser do mesmo jeito. Então tem que ser moderado. Tem que haver submissão, tem que haver amor, tem que haver, né, dedicação. Então os filhos vão seguir o exemplo dos pais. Deuteronômio 6:5. Nós vamos correr na Bíblia. É o que nós lemos agora há pouco. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Ou seja, através do exemplo. O ponto de partida de base do sacerdote, dos pais no lar, é o seu amor e devoção a Deus. Ou seja,
O filho, você vê, tem criança, a Alicia está morando, ficando com a gente, ela veio com a Natália orar, o que ela faz? Ela vai orar. Ela dobra o joelho, ora do jeito dela lá, mas ela ora. Se eu com a Natália começar a dançar lá na casa, o que ela vai fazer? Ela vai dançar. Se eu com a Natália começar a brigar, ela vai brigar também. Ela vai brigar. Por quê? É o exemplo. É o exemplo. E aqui, nós vemos que o ponto de partida de base do sacerdote dos pais no lar é o seu amor e devoção a Deus. Se eu sou devoto a Deus, dedico a minha vida a Deus, os meus filhos vão dedicar. Ainda que eles, irmãos, o quê? A Bíblia chega a dizer, ainda que você ensina, mas eles chegam afastados do caminho do Senhor, aí diz assim, ensina o menino o caminho que deve andar, para que quando crescer, ele não desvia dele. Você pode ter certeza, o meu filho, o seu filho, sai para fora da casa de Deus, desvia da casa de Deus, mas dentro do coração deles, ele tem o temor do que eles aprenderam, de que você ensinou. Ele está, opa, minha mãe me ensinou que isso aqui não é certo, que isso aqui não é, Deus não gosta disso aqui. Não gosta. Para você ver, nós só põe hino lá em casa. Hino, pregação lá na televisão. Aí se passa uma propaganda, aí, porque tem as propagandas que entram na hora, aí ali, aquilo não é de Deus, não é de Deus. Ela já fica doidinha, não é de Deus, não é de Deus. Por que ela fala que não é de Deus? Porque nós ensinamos. Ela já sabe que faz mal, que é prejudicial. Né? É prejudicial. A vida prática dos pais no lar é a primeira cartilha dos filhos, que os filhos aprendem a ler. A primeira cartilha que os filhos aprendem a ler é a dos pais. Não é na escola, porque os primeiros anos de vida dele, ele passa com o pai e com a mãe. Hoje está mais difícil, né? O bebê já nasce, hoje já vai para a creche. A mãe desmama, já manda para a creche e vai trabalhar. Difícil. Mas antigamente não. Antigamente, ficava ali. Estava junto. Tudo. Mas os filhos aprendem com os pais. Você pode ver. Tem hora que você fala uma mentira de brincadeira. Você vê, a Alice está com 4 anos. Conforme que você fala para ela, fala, é mentira, vovô, Jesus não gosta. Você não pode nem brincar. Ela está com 4 anos. É mentira, Jesus não gosta. Por quê? Porque já aprendeu. Já aprendeu. Aí você deixa criar de qualquer jeito, de qualquer maneira, criado em qualquer circunstância, em qualquer situação. Quando eles estavam, lembra uns anos atrás, os irmãos aqui pôde ver vídeo, eles estavam erotizando as crianças de 3, 4 anos, ensinando a dançar aquelas músicas profanas. Negócio de garrafa, negócio não sei o que lá mais, uma porcariada, as crianças tudo fazendo aquilo. E os pais achando bonitinho. Não tem nada de bonito, irmãos. Isso é maligno. Isso é maligno. Vamos mais. O pai sacerdote deve refletir o caráter de Cristo no lar, para que os filhos aprendam a amar o Senhor. Então os pais têm que refletir o caráter de Cristo, né, na sua vida, para que os filhos possam ver e crescer. Pensa bem, você vê assim, um filho olhar para você e falar assim, ó, quando eu crescer eu quero ser igual o papai. Agora hoje, quando eu crescer eu quero ser o Superman. Eu quero ser
O jogador fulano de tal. Que inspiração. Coisa mais boa é quando o filho inspira. Isso aqui é o meu herói, o meu pai, o meu herói. A minha mãe é a minha heroína. Não é Mulher Maravilha, não. É minha mãe. É isso. Vamos mais. Como que eu vou apresentar os meus filhos a Deus? Através do ensino da palavra. É onde nós estamos lendo aí em Deuteronômio 6:6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O 7. As intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado, andando, caminhando. Então, eu posso apresentar Deus aos meus filhos através da palavra. Os meus meninos, irmão, Felipe, Laiane, Natanael, os 3. O Felipe, quando nós saímos para a obra, tinha 4 meses de vida. Estava bebezinho. Depois nós fomos pastorear Fortaleza de Minas, nasceu a Laiane e nasceu o Natanael. Esses 3 foram orientados desde o ventre da mãe com a palavra. Eu viajava para a escola bíblica em Belo Horizonte, viajava, ficava às vezes uma semana, até mais, e quando eu voltava, eu trazia Bíblia para eles, trazia CD de historinha, né? E eles ouviam. Depois chegavam, quando cresceram um pouquinho, eles contavam a historinha todinha que eles ouviam do CD. Eles pregavam ela. Então foi inculcado. Você vê, eles teve um tempo afastou, mas a palavra de Deus não afastou do coração deles. Eles afastou da igreja, afastou de Deus, mas a palavra de Deus não afastou do coração deles. Por quê? Porque foi ensinada desde a infância. Foi inculcada desde a infância. Eu nunca dei, irmãos, para eles, eles não tinham nem vontade disso. Eu nunca dei uma espada para eles, assim, ó, um revólver de brinquedo, igual hoje a gente vê, né? Certos brinquedos, que não é bom dar para a criança, você está incentivando ele a fazer as coisas erradas. Então a gente dava uma Bíblia. Quando eles ficavam sabendo que eu estava vindo, às vezes chegava de madrugada, eles acordavam, pai, o que o senhor trouxe? O que o senhor trouxe? O que o senhor trouxe? Eles ficavam alegres com Bíblia, com xícara, com versículo bíblico, caneca com versículo bíblico. Então aquilo ficava na mente deles. Então, segunda coisa, para nós apresentarmos Deus aos nossos filhos, através da palavra. Responsabilidade de plantar a semente do reino de Deus no coração dos filhos não é de outra pessoa a não ser dos pais. Tem gente que transfere essa responsabilidade para a igreja ajuda, mas a responsabilidade é de quem? Dos pais. Os pais têm que assentar com os filhos. Irmãos, eu ensino as crianças até a maneira de sentar. Tinha umas mães que colocavam umas roupinhas muito curtinhas nas crianças, nas meninas, principalmente nas meninas, e elas chegavam na igreja e sentavam, e criança, você já viu como é que é, né? É inocência pura, sentava e põe. Falei, irmã, pelo amor de Deus, faz não. Isso aí chama pedófilo. Os pedófilos ficam aflorados com essas ações dessas crianças, e a culpa é nossa. Ué, eu não pensava nisso, não. Ué. Porque criança, meu filho, você fala, senta direito, aí assenta. Aí passa 5 minutos, está lá de novo, tudo. Então a gente que tem que ensinar. A gente que tem que mostrar. Fala, filha, não é assim, filha. Você senta assim, ó. Senta direitinho. Mocinha, senta e decente. Porque é perigoso. Então Moisés ensinava. A responsabilidade é nossa, não é terceirizar. Hoje está terceirizado, né?
eles passam a responsabilidade de educar os filhos para a escola, para a igreja, e os pais ficam, como se diz, a ver navios. O filho está derrubando tudo. Vem cá, menino. Faz isso não. Mas não age. Não precisa de bater. Não precisa de espancar. É corrigir, ensinar. Antigamente, hoje se fizer isso, vai preso. Antigamente na escola, eu não sei, a Renata, professora há muitos anos, também escola, quando a gente fazia muita arte na sala de aula, a gente ficava de castigo atrás da porta da escola. Nós chegávamos a ficar de castigo. Posso sair? Não. Se você, aí a gente melhorava, irmãos. A gente melhorava. Melhorava muito, muito mesmo. Aí nunca mais fazia o que fazia, porque se fizesse, era vergonhoso ir para lá. Pensa bem, a classe inteirinha te vendo, sei lá atrás da porta, assim, ó. E não tinha aquele negócio, você pôs o meu filho de casa, porque os pais falam, não, se ela pôs você de castigo é porque você mereceu. Hoje, se pôr o filho de castigo, vai lá na escola, ainda bate ainda. O que você fez com o meu filho aqui? Que você pôs ele de castigo? É desse jeito que nós estamos vivendo. Inversão de valor, inversão de tudo. Eu não aceito. Por isso que está difícil hoje até ser professor nas escolas. Tem cidades do nosso país que as pessoas não querem lecionar mais. Hein? Estressou. Hein? Não, vai ficar de castigo. Se ficou, porque merece. Ninguém vai pôr ninguém de castigo sem merecer. E outra, irmãos. A Bíblia fala assim, ó. Não retire a vara da disciplina do filho. Porque nem por isso ele morrerá. O meu pai nos corrigiu e eu não morri. Pelo menos crescemos alguém que presta um pouco. Né? Não foi bom? Hoje eu fico pensando assim, se meu pai estivesse vivo, eu queria agradecer ele, porque ele nos corrigiu, nos educou, e a educação que ele nos deu, o temor está dentro de nós, até hoje. Os nossos pais nos ensinavam assim, ó, se eu chegasse com qualquer coisinha diferente lá em casa, aqui, pai, o meu amiguinho me deu, seu amiguinho te deu? Faz favor, vai levar lá agora. Nós tínhamos que levar. E menino tem aquele negócio, às vezes o coleguinha não deu nada. Ele que pegou. Aí nós tínhamos que levar de volta. Aí nossa, que gracinha. Aí ele que trouxe. Vamos supor, eu que trouxe. Não foi o menino, o coleguinha que deu. Eu ia pegar o hábito de quê? De roubar. Aí eu levei, não deu nada, meu pai. Aí levava. Aí começava no quê? Nas pequenas coisas. Porque ninguém começa roubando grande. É igual bebida, irmãos. Quem que vai começar a bebida e bebe um garrafão num dia? Eu começo hoje, beber um garrafão de 5 litros. Nunca. É beber e morrer. Então ele começa. Começa assim, ó. É bom mesmo? É, bebe. Bom, não quer mais não. Aí amanhã, outra. Depois da manhã, quando vê que não, está com uma mamadeira na mão. De 1 litro. Dali a pouco já está mudando a voz. Aleluia. Eita. Ô, seu Zé. O senhor está bom?
O senhor é deputado? É má, é. Então tem que corrigir, irmãos. Vamos mais. Ó, pensa bem para você ver, ó. Olha o que diz. Negligenciar isto, de educar o filho, de mostrar a verdade, a palavra, de apresentar Deus para os filhos, negligenciar isto é cometer um crime contra a formação da vida religiosa e do caráter dos filhos. Não, tadinho, não vou ensinar ele essas coisas, não, ele fica doido. Porque antigamente era proibido ler a Bíblia, né? O catolicismo romano proibiu de ler a Bíblia há muitos anos, porque era proibido que quem lesse a Bíblia ficava louco. E você sabia que está certo? Eu fiquei louco. Quantos ficou louco aqui? Ficamos loucos por Jesus. E agora nós não largamos ele mais. Nada tira Jesus do nosso coração, irmãos. Só se nós não quiser mesmo. Fala, Jesus, eu não te quero, não te aceito, não te quero, te rejeito, sai de mim. Só se for assim. Mas quem vai fazer isso? Então nós ficamos tudo louco. Negligenciar isso é cometer um crime contra a formação, caráter dos filhos. Quanto tempo estamos dedicando por dia ou por semana para passar alguma coisa de Deus através da palavra para os nossos filhos? Às vezes o pai está lá, os filhos estão lá, é crente, o pai é crente, a mãe é crente, a criança está na sala, está a televisão ligada, assistindo filme de terror, assistindo filme com cenas depravadas, Não, ele tem que aprender, mas não está na idade de aprender essas coisas, não, hein? Está na idade, não. Ainda aprender terror, aprender sujeira? Não, pastor, mas filme de terror faz mal, é pecado. Ué, só tem bicho naquilo lá, ué. É só o bicho que faz cena daquilo. Aí o menino está lá, aí de noite, você está dormindo, o menino está, ai, pai, tinha uma caretona na janela. Vai. Então, vaza com esse negócio. É muito importante quando a família decora uma pequena porção da palavra de Deus. Em poucos anos, todas terão depositado do coração um rico tesouro de trechos da palavra de Deus. Às vezes é bom ter um sistema certo ao iniciar um programa de memorização das Escrituras. Aí nós temos aqui algumas coisas que pode, para a criança memorizar. Alegria. Alegria. Lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, fala o quê? O que fala? A alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Aí você vai, filho, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Neemias 8:10. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando menos você pensa, o menino está lá. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu brinco muito com o menino do João, com o Ita. Queima ele. Onde ele me vê? Um dia eu estava lá na escola, cheio de gente no portão. Ele está com 4 anos. Eu estou chegando lá com a minha netinha para entregar ela na creche. Ele me viu. Ô, pastor, paz do Senhor, queima ele. Todo mundo olhou, falou, queima ele. Por quê? Isso aqui é bom, irmãos. É melhor que você ensinar a falar um palavrão, porque se você falar um palavrão perder, ele vai falar também. Ele vai aprender o palavrão. Tudo aprende. É igual papagaio de crente e papagaio de descrente. Papagaio de crente é de convertido, do descrente só fala besteira.
Vamos mais. Terceiro, apresentando Deus aos filhos como? Apresentando Deus através de símbolos. Símbolos, você pode colocar alguma coisa, igual às vezes a gente coloca muita coisa na geladeira. Coloca tanta propaganda na geladeira de coisinha de farmácia, coisinha, cola lá. Eu vou pôr aqui para mim, porque o telefone está aqui. Mas põe um lá assim, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus está nessa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí vai aprender porque, irmão, criança quando está com a curiosidade de aprender a ler, eles querem ler tudo que eles vê pela frente. Aí vai, vó, é a, o, sem, se, o, e. Começa a soletrar. Aí vai caçar coisa na geladeira, vai caçar coisa na cama. Na cama dele, está lá escrito lá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E vai crescer com aquilo. Mas a gente vai lá e enche do que eu disse agora há pouco. Enche lá de Pokémon, enche lá de tanta coisa, irmão, de desenhos que faz mal, é prejudicial. E está lá a criança. Aí a criança cresce revoltada, você não sabe por quê. Aí vai ver, é a gente mesmo que está. Entendeu? Então tem tudo isso. Inculca mesmo as coisas de Deus. Tudo. Enche de esmiliguido, desmiliguido, de versículo, de tudo. Corim, Corim, hino. A formiguinha corta a folha e carrega, enquanto uma corta, a outra pega. Olha que mistério glorioso. A formiguinha ensinando preguiçoso. Aí você vai cantar. Hoje não canta mais. Dá até tristeza, irmão. Teve um dia que eu falei, gente, quem que está com a ideia? Uma vez a criança foi cantar um hino, não sei se vocês vão lembrar. É um hino lindo. Lindo, lindo. O hino tem 6 minutos para lá. A criança, irmão, para guardar essas letras é mais difícil. Eles aprendem, mas é bom o hino assim. A formiguinha corta a folha e carrega. Ressuscitou, ressuscitou. É que vai ser mais fácil para eles. Então tudo isso faz parte. Quarto lugar. Como apresentar Deus aos filhos? Através do culto doméstico. O que é culto doméstico, irmãos? Alguém sabe? O que é culto doméstico? Culto em casa. Hoje não tem culto na igreja, vamos fazer um culto. Não tem importância vocês falarem, vamos fazer um cultinho. É cultinho mesmo, vamos falar cultinho mesmo, não tem problema não. Não é pecado não, Deus não vai. Vamos fazer um cultinho aqui. Então vamos. Você tem, vamos supor, a esposa, o filho, a esposa, o marido e 2 filhos. Hoje o meu esposo vai dar abertura no culto. Eu vou ler a palavra e você vai trazer um louvor e você vai trazer uma palavra. Aí amanhã inverte tudo. Hoje você dirige o culto, amanhã é desse jeito, irmão. Mas a gente não quer, é mais fácil ficar com o celular na mão, televisão ligada, vendo que não presta, que não precisa, que não aproveita. É uma coisa que você vê só na hora e depois você não aproveitou nada daquilo, né? É crente assistindo reality show e tudo mais, coisa que não vai trazer benefício, vai trazer malefício, porque por causa de tanta coisa. Então, culto doméstico. Salmo de número 100. Salmo de número 100. Olha o que nos fala o salmista no Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto.
Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Então veja aí, servir o Senhor com alegria, celebrar ao Senhor, né? Em todo tempo, em todo lugar, em casa. Então, o segredo de se conseguir uma boa vida em família é simplesmente promover relacionamento familiar com Jesus Cristo. Ou seja, fazermos um culto familiar. Não precisa ser um culto 2 horas, 1h30, 1 hora, não. 15 minutos, 20 minutos. Ó, agora nós vamos tirar 20 minutos. Ah, mas eu estou... Depois você vê o que você tem de ver, mas agora nós vamos falar com Jesus. Aí vai falar com Jesus, esquece até do que ele ia ver depois. Porque Deus trabalha. Mas às vezes a gente está tão cheio de tarefa e nada de tarefa que a gente não consegue encontrar vaga para fazer essas coisas. E gasta o tempo tudo enrolado. Preocupa com tanta coisa que não vai fazer nada, não vai trazer benefício de nada, e não preocupa com a palavra, não preocupa com a verdade. Depois a gente sofre, depois a gente fica pagando o preço. Ai meu Deus, o que eu fiz de errado, que eu estou pagando preço, o que eu fiz? Aí a gente dá uma voltinha e vai voltar lá atrás. Vai lá atrás. Porque tem coisa, irmãos, que nós estamos sofrendo hoje, que não foi plantado hoje. Não foi plantado hoje. É coisa que nós plantou faz tempo. É coisa que nós plantou faz tempo. É igual. A moça, a mãe, fala, filha, não fica até tarde para a rua não, filha. Só não sabe de nada não, a senhora é do outro tempo, hoje nós somos outra geração e tal. Responde a mãe, está tudo normal. Aí os anos passam, essa filha casa, ela vai ter uma filha. Aí, o que ela plantou com a mãe dela, ela não vai colher o que ela plantou. Vai? Quem planta aqui 1 grão de milho e colhe 1 grão de milho? Quem mexe com plantação, já viu plantação? Quem aqui planta 1 pé de milho e dá 1 grão de milho? Não compensaria plantar? Compensaria? Eu vou ficar com aquele grão de milho mesmo, porque se eu plantar vai vir. Mas você planta 1 grão de milho, nasce 1 pé de milho. Esse pé de milho, ele dá 2 ou a 3 espigas, de 2 a 3 espigas. E cada espiga, quantos grãos dá? É a colheita, não é? A colheita é sempre mais do que colhe, do que planta, né? Então, aí, filha, não fica até tarde, mas ela não sabe de nada. Aí depois casa, vai ter um filho, a filha cresce, 1 hora, 2 horas, essa menina não chega. Gente, aonde que essa menina, eu não dei exemplo para ela. Não deu exemplo para ela. Mas lá atrás, desobedeceu a mãe, fez a mãe passar raiva, fez a mãe passar noite de choro. Agora, meu filho, a colheita vem. Se tem uma coisa que não tem como impedir, se chama colheita. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6, ele vai dizer, não erreis. Tudo que o homem plantar, ele vai colher.
O que semeia na carne vai colher corrupção. E o que semeia no Espírito, a vida eterna. Então a gente tem que olhar o que a gente está plantando. O que a gente está semeando. Nasce, não tem como. Deus perdoa? Perdoa, mas Ele não tem como retirar a colheita. Filho, eu te perdoo, tudo, mas você vai passar por um processo. Não tem como eu retirar o processo da colheita. Plantou, colhe. Você está perdoado, você vai para o céu, mas o que você tem de passar, você vai passar. Não tem como retirar. Aí a gente tem que passar, sabe que jeito? De joelho é melhor, de joelho é melhor. A gente geme, a gente chora, parece que você não está vendo saída, geme, chora. Quer vitória? Tem um hino muito antigo, né? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Irmãos, olha, eu vou te falar, eu não sei se vocês já passou pelo processo, ai Deus, de gemer. Tem. Senão, quem já gemeu aqui, passou pelo processo de, irmão, a coisa mais, olha, é difícil. Meu Deus do céu, olha. Você geme, e Deus não responde. Ai, que aflição, vontade de sair voando, ir lá para trás da serra, e ficar lá quietinho. Mas quando você chegar lá, o problema está lá, porque o problema não é o lugar, o problema é nós. O problema é nós. É igual tem gente, eu vou mudar dessa casa, essa casa aqui não está boa não, está carregada, essa casa aqui. O problema não é a casa, o problema é nós. Muda de rumo para você ver se não melhora. Muda de posição para ver se não melhora. Melhora. Então vamos mais. O culto doméstico é uma das formas de promover relacionamento com Jesus e trazer Deus para a família. Apesar do culto doméstico tomar muito pouco, apesar de o culto doméstico tomar muito pouco do nosso tempo, a maioria sempre tem alguma desculpa para não realizá-lo. Ah, eu vou fazer janta. Ah, eu vou passar roupa, vou dobrar roupa, eu vou varrer a casa. Ah, eu vou ver um futebol. Ah, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo. Agora não dá tempo, agora não tem. Aí vai empurrando com a barriga. Aí vai passando os dias, vai passando os tempos, e não acontece nada. Aí quando estiver passando a luta, vamos fazer culto doméstico, porque nós tem essa malícia, nós tem essa maldade dentro de nós, igual o povo de Israel. Nós só procura Deus quando as coisas estão lá no que não tem jeito. Enquanto está bom, enquanto a geladeira, você abre a geladeira, picanha, você abre a geladeira, lombo, você abre a geladeira, filé de peixe, você abre a geladeira, refrigerante, Danone, queijo, goiabada, aleluia, esquece de Deus. Aí Deus fala, eu vou te provar. Aí você custa achar um trocadinho para ir no açougue, me dá 15 contos de carne moída. Da qual? Pode ser da de segunda mesmo. Vai mais. Está na prova. Chega em casa, aquela geladeira que estava cheinha de Danone, de queijo, de coisa. Chega lá cheinha de pet. Com água gelando. Só água. Chuchu. Ainda bem que tem chuchu. Porque chuchu está caro. Ainda bem que ainda tem chuchu ainda.
tem gente que não tem. Aí, ai Deus, o que eu fiz? O que você fez? Não, você não fez nada, não, tadinho. Você é um santinho, filho. Você não fez nada. Quando você estava lá no bom e no melhor, comendo do bom e do melhor, você não me buscava. Você não preocupava em ir na minha casa, você não preocupava em ir no culto, você não preocupava em orar, você não preocupava em levantar de madrugada, buscar a minha presença. Porque estava tudo bom, né? Dinheiro no bolso, carro novo, tudo novo. Aí a coisa é igual a Israel, irmãos. O povo de Israel, você pode ler no livro de Juízes, você vai ver a história se repetia. De vez em quando Deus tinha que levantar um juiz diferente para poder levantar o povo, porque o povo, quando o juiz morria, o povo ficava desviado. Todo mundo, que beleza, nós temos tudo. Porque tinha tudo nas mãos. Tinha tudo nas mãos. Aí começa a perder, perde isso, perde aquilo outro. Ô, irmão, não vamos esperar perder para buscar a Deus, não. Não vamos esperar perder para buscar a Deus, não. Vamos buscar com o que nós temos. Se você está cheio de bonança, busca mais ao Senhor. Deus multiplica e você abençoa quem não tem. Eu não vou. É dando que se recebe. Se você está sendo beneficiado, está sendo abençoado, nossa, aqui em casa tá demais. Olha, tá demais. Então reparte com o outro. Reparte com quem não tem. Nossa, mas olha, não estou vencendo. Nossa, Deus, olha, cada dia abençoa outras pessoas, abençoa outras vidas. Para nós encerrar, vejamos algum motivo apresentado para não realizarmos o culto doméstico. Nem todos almoçam ou jantam na mesma hora. Somente na era digital, irmãos. Nossa, a comida na casa é dividida. Tinha que fazer assim, ó. Se não comer agora, não como depois, porque eu vou guardar as panelas, tudo, e não quero nem saber. Um come, o outro, vem jantar, menino. Espera aí. Ô fulano, vem jantar. Espera aí, está acabando aqui, lá na televisão. Está acabando. Aí depois vai jantar, não sobrou carne para ele, bem feito. Não sobrou refrigerante para ele, bem feito. Cadê meu refrigerante? Você não veio. Mas cadê meu suco? Você não veio, ué. Pensei que você não queria. Não. Não existe isso não, hein? Atividades extra, não sabemos como fazê-lo. Não temos tempo, não recebemos instrução nesse sentido. Acho que não saberíamos conduzir as coisas. Não sei orar. Nunca oramos em voz alta. As desculpas. Eu não sei orar. Irmão, entre nós aqui, só tem os irmãos que estão no YouTube. Entre nós aqui, tem gente que não sabe orar. Mas para conversar, Jesus amado, perde, a maritaca perde longe. Eu não sei orar não, mas toda hora que você olha está... Toda hora. Vamos orar. Eu não sei falar. Você é mudo? O que aconteceu? Eu não sei orar. Orar é o quê, irmãos? Falar com Deus, ter um diálogo com Deus. Igual você conversa com seu filho, igual você conversa com a sua esposa. Você vai lá para o quarto, Deus, preciso conversar com o Senhor. Meu Deus, está assim. Pronto. Aí tem gente que não sabe orar, mas sabe contar a vida dos outros inteirinha para o outro. Aí, orar é assim, contar a nossa vida para Deus. Agora tem gente que contar nem a vida dos outros. Ou você ficou sabendo que fulano, coisa boa, bem feita, que lá é porque fez mal para mim, ele está pagando tudo que fez comigo.
Aí não sabe orar, mas sabe ficar fazendo fofoca. Fica fazendo fofoca. Fica falando mal. E Deus não gosta disso, irmãos. Não sabemos orar tão bem como os outros. Não saberíamos começar. Como é que começa um culto? Eu não sei como é que começa um culto. A pessoa está na igreja, vem na igreja, sabe que jeito que é um culto, que jeito que é a liturgia de um culto. Gente, não tem dificuldade para fazer um culto. E não vai ser uma coisa demorada a vida toda. E não é só pecado também, não. É bom. Irmão, eu já fiz culto em casa, que a gente fala, nós vai ficar só 15 minutos. Nós ficou 1 hora e meia, 2 horas, de tanto fogo que Deus derramou. É os meninos chorando, é nós chorando, é a glória de Deus descendo, é lágrima, é choro, muita coisa. Tudo isso acontece. Mas quem falou que nós queremos, o inimigo quer que nós não fazemos culto no nosso lar. Ah, mas se eu faço sozinho. Então não, vocês não querem? Não, então vem cá, eu faço. Senhor, eu estou aqui nessa noite, nós vamos começar o culto, Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 15. Com cego eu andei. Agora nós vamos ler, Senhor, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí, pô, agora vamos dar oportunidade, vamos ouvir eu mesmo. Ah, seu pai está, deixa eu ficar. Vocês não querem? Eu quero. Nós temos que ser igual Maria. Marta estava preocupada em fazer um cafezinho, fazer uma comida, fazer alguma coisa, e Maria estava lá aos pés do Senhor, adorando. Fala mais, Senhor, fala mais, fala mais. A Marta viu aqui, Senhor, peraí, por que o Senhor não manda minha irmã ajudar eu a lavar a louça? Por que o Senhor não manda minha irmã me ajudar a cuidar da casa? Ela está aí, só aí nos seus pés aí. E Jesus falou assim, Marta, Marta, por que você está tão ociosa com os negócios dessa vida? Uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e dela jamais será tirada. A melhor coisa é estar na casa de Deus, irmãos. Quanto está aqui nessa noite que você veio com um problema, com a cabeça pegando fogo? Chegou aqui, você ouviu a palavra, está alegre, está feliz, vai embora para casa. Se você estivesse lá, você tinha resolvido o problema? Não resolve, irmão. Quando nós deixamos de vir para a casa de Deus para resolver problema, nós arrumamos mais problema. Então quem gosta de resolver problema, que nós trazemos, é o Senhor Jesus. Vem cá, filho, eu vou te ajudar. E Jesus vai nos ajudar. Que Deus nos guarde, irmão. Eu ficaria acanhado e as crianças também. Essas objeções nada são mais do que meras desculpas. Se uma família não sabe orar em conjunto, é certo que essa família também não conversa. Ué, se vocês não sabem orar em família, juntos, essa família então não conversa, não tem comunicação na casa. E uma casa sem comunicação é a mesma coisa de um cemitério. É a mesma coisa de entrar no cemitério, chegar lá nos túmulos, você está cheio de vizinho lá, mas você não pode falar com eles. Irmãos, que Deus abençoe. Nós vamos parando por aqui, as horas já se vão, nós não vamos.